O médico urologista, doutor Tiago Costa. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Zé, tudo bom? Olha, doutor Tiago, eu fiquei super preocupada e quis trazer esse tema, porque o Rodrigo falou aí que no início do ano ele começou a sentir tontura, desmaios, e sempre que chegava no hospital, na triagem dizia, é pico de pressão alta, você está com uma pressão muito alta. Só que aí ele se medicava e nada melhorava, até que ele descobriu que já estava com insuficiência renal. Então eu acho que assim, a primeira coisa é você receber essa notícia um pouco desesperador, talvez, né, doutor Tiago? É porque a insuficiência renal, a hemodiálise, como ele mesmo falou na reportagem, debilita o paciente fica com a obrigação de passar aquele tempo ligado à máquina que substitui, né, a função do rim de filtrar o sangue. Então, realmente, e ele falou daquela causa que é mais comum da insuficiência renal, que é justamente a pressão alta, pressão alta descontrolada. Por isso que é importante o paciente, já no primeiro pico hipertensivo, procurar uma avaliação para fazer o acompanhamento adequado, porque isso, na verdade, a insuficiência renal é uma sequela pela agressão que a pressão elevada levou ao comprometimento dos rins. A gente tem uma imagem aí que mostra exatamente a localização dos rins e explica pra gente, doutor Tiago, qual é a função do rim no nosso organismo. Dos rins, na verdade, né? Que eu fico pensando assim, caramba, quando a gente fala que o nosso corpo é uma máquina que funciona perfeitamente, é um fato, né? Os rins, eles são os grandes filtros do nosso organismo. Então, por isso, o débito cardíaco, que a gente chama, que o sangue passa em grande quantidade nos rins para ele justamente ser filtrado. Sim. E tirar algumas impurezas que são geradas pelo metabolismo normal do organismo, e essas impurezas, elas se transformam na urina, que é diluída, que é a impureza junto com a água. O Rodrigo, ele durante a entrevista, ele falou que fazia muito tempo que não fazia nenhum exame. Então, assim, às vezes até a pessoa diz assim, não, minhas taxas estão todas ok, mas sem há muito tempo ter procurado de fazer pelo menos aqueles exames que são, é o check-up anual que a gente fala, né? Pelo menos ver as taxas e tal. Nesse caso, né, ele sentia esses desconfortos, desmaios. No caso das pessoas em casa, quais são os sinais de que a pressão está desregulada e que aquilo posteriormente já pode levar a uma insuficiência renal, doutor Tiago? Os sinais clínicos da hipertensão arterial são aqueles dor de cabeça, tem paciente que num pico mais elevado tem algum sangramento nasal, que isso não é tão comum, mas pode acontecer. Né? Tem gente também que faz, eu não tomo remédio para pressão porque eu só tenho pressão quando eu tenho a pressão alta, quando eu tenho um estresse, uma raiva. Isso é um erro também, porque a pessoa tem que verificar a pressão. Você teve um pico hipertensivo, então você verifica a sua pressão em outros momentos do dia, no seu dia normal, para você ver se realmente essa pressão não está se mantendo nos níveis elevados. Acho que é importante a gente frisar aqui que essa pressão alta, ela não é um comprometimento de imediato da função renal. Sim. Então, a função renal vai ser comprometida quando essa pressão fica elevada por um tempo muito constante. Ou seja, é uma falta de assistência ou de um descuido, digamos assim, por um período mais prolongado que vai chegar a esse ponto da insuficiência renal. Então, no caso, provavelmente aí do Rodrigo, ele já estava com a pressão alta há muito tempo, talvez nem sabia, como ele mesmo falou, né? Teve que mudar a alimentação completamente, não pode ingerir bebida alcoólica, e aí ele faz, minha gente, 3 sessões de hemodiálise e cada sessão dura 4 horas. Exatamente. Porque a máquina faz essa função do rim de exatamente fazer toda essa filtragem do sangue, né, doutor? Tira todo o sangue do organismo. Isso. Dura em média de 4 horas, em média de 3 a 4 vezes por semana. Outra coisa que os pacientes renais crônicos que interferem na qualidade de vida, mesmo que ele urine, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem e acham, eu estou urinando e os meus rins não estão funcionando. Sim, não é pouco xixi que indica, né? Não, então o paciente ele vai ter algum volume de diurese, mas às vezes ele precisa ter uma restrição de ingesta de água também. Então, às vezes mesmo ele com sede, mas ele tem que ter uma quantidade limitada de água para ingerir por dia, por conta da limitação da função renal. Porque, claro, a máquina é maravilhosa,
permite que a gente consiga que esse paciente fique bem, né? Mas não é a mesma coisa de você ter o funcionamento do órgão permanentemente ali, né? Nesse caso, né, da insuficiência renal, ele está aí fazendo há 3 dias, aí eu soube que ele já tinha sido uma quantidade maior, foi reduzindo, e ele falou sobre a possibilidade do transplante, só que aí no lugar que ele faz o tratamento, eles estão tentando que não seja necessário o transplante por ele ser jovem. O que define, doutor Tiago, a necessidade ou não desse transplante? Principalmente é a questão da reversibilidade da causa que levou à insuficiência renal. Por exemplo, o paciente que fez insuficiência renal por uma obstrução, pela presença de pedras, de cálculos renais. Sim. Às vezes, quando a gente desobstrui, resolve essas pedras, o rim volta a funcionar bem. Tá. Então, aquele paciente é um paciente que pode até ter dialisado, mas ele não vai precisar a diálise permanentemente. Agora, em contrapartida, um paciente que fez uma insuficiência renal, por exemplo, por um diabetes descompensado, que comprometeu muito a função daquele rim, então mesmo o paciente normalizando o diabetes, a função renal, infelizmente, não vai voltar. Então, esse paciente, provavelmente, ele vai entrar, inevitavelmente, para sair da diálise na lista de transplantes. A gente estava conversando aqui, né, durante a reportagem, que existem possibilidades, inclusive, da pessoa não precisar fazer o transplante, consegue viver com um rim só, digamos que ele compensa a necessidade do outro, né? Isso. Também pode acontecer isso. O rim, quando é um órgão duplo, mas por alguma coisa um deles fica comprometido, o outro ele se transforma no que a gente chama, no termo médico, vicariante. Então é como se ele aumentasse um pouco de tamanho para compensar a falta do segundo órgão e a pessoa consegue ter uma vida normal. A gente sempre frisando que, como é rim único, aí tem que ter cuidado, tomar bastante água. Ainda, né? Ô, doutor, antes, só para a gente encerrar essa primeira participação, falando em água, a gente sempre escuta assim, né? Beba água, que é para não ficar com pedra nos rins, que talvez seja uma das causas mais comuns de problema nos rins, são as pedras nos rins, que quem teve diz que é um pesadelo, né? Deus me livre. Então eu bebo muita água. A água é a solução para os rins ficarem saudáveis? Do ponto de vista de cálculo, sim. Mas, então, o ideal é que se consuma em torno de 30 a 50 ml por quilo de água a dia. Não tem essa que tem que ser 2 litros, é de acordo com o peso de cada pessoa, exatamente, né, doutor? E, claro, contribui para a saúde renal. Então, às vezes, o pessoal que pratica atividade física, que consome algum tipo de suplemento, então tem uma carga proteica maior, isso sobrecarrega de alguma forma o rim. E como é que eu faço para compensar isso? Com a ingesta de água. Então, a ingesta de água é fundamental para a saúde renal. E, se realmente você está perguntando um recado para você ter cuidado da saúde dos rins, realmente é a água, que é o líquido fundamental para o rim funcionar bem. O nosso bate-papo não acabou aqui. Doutor Tiago volta ainda hoje, então você pode mandar suas perguntas sobre, tá sentindo aí, será que é problema no rim? Será que não é? Tem jeito? O WhatsApp da gente é o 988933999. Ele volta daqui a pouquinho e vai ajudar todo mundo. Combinado, doutor Tiago? Obrigado. Vou te esperar aqui, tá? Maravilha, o médico urologista, doutor Tiago Costa, que já conversou comigo no primeiro bloco e voltou... Ai! Ia sentando no canto errado. E voltou para responder as perguntas. Vamos, doutor Tiago, que chegaram no nosso WhatsApp? Coloca aí na tela. Aline, tenho pedras nos rins, fui ao médico, mas ele falou que não precisava tomar nada, só bastante água. O que devo fazer? Provavelmente ela tem pedras pequenas, né? São cálculos pequenos. Quando são cálculos abaixo de 1 centímetro, essa conduta que nós chamamos de observação pode ser tomada. Certo. Então, é recomendado que o paciente faça uma ingesta de água adequada, porque provavelmente esses cálculos não vão aumentar de tamanho, nem vão causar nenhum tipo de problema para ela. Então, não necessariamente quem tem pedra nos rins vai ter que tomar medicamento, ou tem aquele medo, às vezes, né, que diz que a dor quando sai, os homens sofrem um bocado, então, às vezes, pode meio que ir diluindo e sair junto com a água, é isso? Na verdade, na maioria das vezes, quando vai sair, vai causar algum tipo de dor, desconforto, né? Certo? Mas como é um cálculo pequeno, cálculos abaixo de 1 centímetro, cerca de 90% deles conseguem ser eliminados sem nenhum tipo de procedimento especial. E tem procedimento que às vezes é laser, né? Nem causa desconforto, nem nada, né?
Na verdade, que são cirurgias endoscópicas, Tá. que aproveitamos os orifícios naturais para acessar o órgão. Então, a pedra está lá no rim ou no canal, a gente vai pelo canal da urina mesmo com o aparelho. Tá. Mas isso só se faz necessário em alguns casos específicos, quando não saiu, não conseguiu eliminar, ou é um cálculo um pouco maior, aí sim, ou o paciente está com sintoma. Tá. A Josi mandou o seguinte: só tem um rim e sempre estou sentindo muitas dores. Queria saber se isso é normal. E ela tem 2 agravantes, diabética e hipertensa, doutor Tiago. Só fica o alerta que a agressão que o diabetes e a pressão alta causa no rim, normalmente não dói. Tá. Então as pessoas confundem muito. O rim, ele é um órgão que para doer ele precisa estar dilatado, obstruído. Então provavelmente não é o caso dela. Então o diabetes e a hipertensão é uma agressão silenciosa. As pessoas confundem muito que a dor nessa região das costas está relacionada aos rins. Pode estar, mas não necessariamente. Então, pelo diabetes e pela hipertensão, o principal cuidado, e realmente sim ela deve ficar preocupada por ser rim único, é controlar rigorosamente esse diabetes e controlar rigorosamente essa pressão. E procurar um médico também, né? Já que ela já tem essa queixa recorrente e pelo fato de só ter um rim, né, doutor Tiago? É interessante. E até avaliar outras causas para essa dor. A Andréia disse o seguinte: cálculo renal pode levar a uma insuficiência renal? Ela disse que já teve, sentiu essa famosa dor. Deus me livre, não quero passar por isso nunca mais. Fiz o procedimento, como é que chama? Litrotripsia. Litrotripsia extracorpórea. E hoje tomo muita água. Gostaria de saber se é possível voltar a ter cálculos. Repete, doutor. Sim, pode. A pessoa que formou cálculo em algum momento da vida, ela é uma potencial formadora de cálculo. Entendi. A litrotripsia extracorpórea é um procedimento não invasivo para tratamento de cálculos renais, bastante efetivo e é bem difundido porque já tem um bom tempo que é realizado. E o principal cuidado, porque essa paciente deve ter para não formar novos cálculos, novamente, a questão da ingesta de água e o cuidado na ingesta de sal, na quantidade adequada para evitar os excessos que vão favorecer aí a formação do cálculo. Agora, no caso do cálculo, né, que ela quer saber, pode levar a insuficiência renal ou não está ligado diretamente? O cálculo ele vai levar a insuficiência renal quando ele causa a obstrução e essa obstrução persiste, porque aí esse rim fica sendo agredido porque ele está obstruído. Entendi. Então termina que a função dele fica comprometida. Quando o paciente tem só um rim, por exemplo, a gente já tem que tratar logo o cálculo que está no canal. Quando é um cálculo, quando o paciente está com cálculo só de um lado no canal, a gente pode esperar, inclusive, ele eliminar aquele cálculo para tratar ou não. Porque a agressão pela obstrução do rim ocasionada pelo cálculo, ela só vai ser permanente quando ela persiste por mais do que um período de 8 a 12 semanas. Entendi. Então é o tempo justamente desse cálculo sair. A Vânia mandou o seguinte: estou com problema nos rins e um está todo manchado e o outro está com começo de mancha. O que pode significar essas manchas? Porque quando eu mostrei ao médico, ele explicou o motivo e me pediu uma ressonância magnética. No caso, o médico não explicou o motivo dessas manchas. É comum mancha nos rins? Não, nós normalmente não usamos esses termos. O termo que pode acontecer são cicatrizes renais, que podem acontecer após episódios de infecção urinária, infecção que tem atingido os rins. Certo. E outras alterações que aparecem no exame de imagem são os cistos ou os nódulos. Tá. Mas aí, normalmente, nós não utilizamos esse termo mancha no rim. Certo, não é algo... E como ela falou, o médico já pediu uma ressonância magnética, que seria um exame mais avançado, para ter uma noção melhor, né, Tiago? Aí a gente vai consegue avaliar melhor, caracterizar melhor essa suposta mancha ou lesão. Sim. Estou entendendo como uma lesão, que aí vai conseguir definir bem. A Edna mandou o seguinte: eu tenho dores nos meus 2 rins e sempre tenho crise e chego a vomitar verde. O que eu posso fazer? Então, essa é a questão que eu estava falando em relação àquela outra espectadora. Às vezes as pessoas têm dor lombar e confundem e acham que a dor é de origem renal. Certo. Então, a dor de origem renal ela é muito característica e tem essa questão da dilatação. Então, provavelmente não seria necessariamente uma dor lombar, mas sem ser de origem renal. Tá, boa tarde. Fiz exames recentemente e a minha taxa de creatina está 173. É algo de errado nos rins? É a Marta Elizabeth. Obrigada pela pergunta, Marta.
Eu creio que é 1,7. Ah, meu Deus do céu. Marta, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá muito alto esse número. Tá muito alto o número. Se for 173, já era, viu, minha filha? Explica pra gente o que é a creatina, doutor. Não, na verdade é a creatinina, que é um metabólito que está relacionado com a massa muscular. Então, ele é filtrado pelos rins e eliminado pelos rins. Então, ele é um marcador que a gente usa para avaliar a função renal. Porque justamente quando o rim não está filtrando bem, ele se acumula no sangue. Então, isso faz com que a taxa da creatinina aumente. Os níveis normais, a gente considera normal até 1,5, dependendo também da pessoa. Se for uma pessoa alta, um homem muito musculoso, vai ter uma taxa, um nível de creatinina um pouco maior. Mas assim, aí tem que ver para o biotipo dela, eu creio que é 1,7, e se for de 1,7 está um pouco alterada sim. Mas aí tem que ver o que está agredindo esse rim, que está levando ele a perder essa função para justamente filtrar a creatinina. Ó, tem aqui o Jean, que disse que é seu paciente e recentemente fiz uma cirurgia de retirada de um cisto renal. Quais seriam os alimentos e o que podemos fazer para fortalecer os rins, doutor Tiago? O Jean, seu paciente. Um abraço, né? Jean. É bom que ele está bem. Que bom, né? Esse cisto, né, que ele falou no rim é algo comum, doutor? É bem comum. A partir dos 40, 50 anos de idade, cerca de 70% a 80% das pessoas podem ter algum cisto renal. Mas a gente só indica cirurgia quando esses cistos estão causando algum sintoma, que aí é uma porcentagem bem menor. E é uma cirurgia simples? É uma cirurgia simples, por via laparoscópica, que aí a recuperação é relativamente rápida. Mas respondendo aí a pergunta do Jean, é realmente a ingesta de água, o cuidado com o controle da pressão alimentos com muito sal e sódio ser evitados, né? O excesso que vai prejudicar, não é que ele não possa ingerir, mas é ter cuidado e fazer uma ingesta controlada. O Neto mandou a seguinte dúvida. Obrigada, Neto. É verdade que a água salobra causa problemas renais? Isso bate justamente naquela questão do excesso, né? Então, a água que tem um teor de sal mais elevado, ela pode ter potencialmente, sim, de sobrecarregar os rins. Sim. Mas aí a gente desconstrói um outro mito, que isso é bem comum no consultório. Às vezes os pacientes chegam perguntando: a água mineral causa pedra nos rins? Água com gás? É contraindicado? Não, porque a água mineral ela vai ter a concentração dos sais na concentração adequada, que não vai fazer mal para a saúde, mas a água salobra em si, sim, porque tem um excesso de sal. E a água com gás também não vai ser um problema, né? Tem mais uma dúvida para a gente encerrar. Já agradeço a todo mundo que participou. Se a gente não conseguir responder sua pergunta, desculpa, tá? Tem um rim só que só funciona... Não, tem um rim que só funciona 9%. E tem tempo que sinto muitas dores. É o direito, no caso. Preciso retirá-lo? Se está com sintomas, normalmente a gente recomenda a retirada sim. Essa porcentagem, provavelmente ela tem esse número no exame chamado cintilografia, e normalmente quando esse rim tem abaixo de 20%, ele já pode, a função dele já não contribui tão significativamente para a função renal global. Então, se está com 9% e se tem realmente dores, a gente recomenda a retirada desse rim. Vai lá no @drtiago com H Costa Uro, que é o Instagram do Dr. Tiago, para você saber mais, ficar por dentro, né, desse e de outros assuntos relacionados a toda essa região. O Dr. Tiago é urologista. Isso. É um Instagram, menino, tô falando ruim que só hoje, viu? É um Instagram bem completo, então não deixa de acompanhá-lo. É sempre bom, Dr. Tiago, a gente gosta muito de reforçar aqui as redes sociais, exatamente por isso, que hoje em dia as redes sociais de vocês estão cada vez mais informativas, né? E eu acho que é isso que a gente precisa, de informações sérias, de profissionais que realmente entendam do assunto, que às vezes a gente fica com muito... escutei fulano falar, um amigo meu disse, e acaba que vai criando aí esses mitos, como o doutor Tiago falou, até da questão de beber água mineral, que aí às vezes se tiver algum problema vai botar a culpa até na água mineral, né, doutor Tiago? Isso. A gente usa a rede social como instrumento para ter contato com os nossos pacientes, além do consultório. Sim. E para tirar essas dúvidas pro público em geral, porque a gente sabe que realmente às vezes surgem muitos mitos. Perfeito. Ouve uma coisa de outro aqui e ali, e a gente tenta justamente filtrar para esclarecer essas dúvidas para todo mundo. Eu agradeço, doutor Tiago, né, por ter tirado um tempinho na agenda, que é lotada, para vir aqui no programa. Obrigada, viu, doutor Tiago? Até a próxima. Sempre uma satisfação Boa estar aqui. Boa semana, tá bom?
Obrigado. Vou pro nosso último intervalo e quando é o último intervalo, você já sabe que na volta Maguinha vem pra cá, cheio de babadinho do fim de semana. Sai daí não.